sejam muito bem-vindos. É ótimo estar com vocês em mais um episódio do podcast do POM, que é o podcast da Divisão de Equipamentos de Proteção Individual da Dupont. A gente vai abordar aqui um assunto que é consciência e frequência no uso de EPIs. O uso tem aumentado nos últimos anos e a gente torce para que isso continue daqui em diante, ajudando, a salvar vidas e também a proteger a integridade dos trabalhadores. Mas a massificação do uso traz uma preocupação legítima, que é a destinação correta dos EPIs após o uso. Como funciona isso, A boa notícia é que existem soluções e organizações empenhadas em dar novos ciclos de vida, por exemplo, como as vestimentas contra perigos químicos e biológicos. Bom, eu sou a Dani Berti, comunicadora, jornalista. Estou muito feliz em estar com vocês em mais um episódio do podcast do POM. E hoje eu recebo convidados que vão poder compartilhar com a gente muito conhecimento sobre ações socioambientais envolvendo os EPIs. Bom, gente, a nossa primeira entrevistada completa 8 anos de atuação na Dupont. Ela adora praticar yoga, frequenta academia, assiste a séries de TV e passa bastante tempo com a família e com os amigos. Ela é a gerente de marketing de proteção pessoal para a América Latina. Seja muito bem-vinda, Karen Ranocchia. Obrigada, Dani. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, falar sobre sustentabilidade, descarte de EPIs. Muito importante dar continuidade nessa série aí de podcasts. E obrigada por ter aceito estar com a gente para falar, no caso aqui, sobre esse tema que é muito relevante. Agora, a gente tem mais uma presença feminina aqui. Ela é praticante de spinning e gosta também de conhecer restaurantes. É apaixonada por artes e também formada em veterinária, ajudando frequentemente em campanhas para o bem-estar dos pets. Aliás, ela tem uma companheira de 4 patas chamada Luna. Ela é especialista de marketing na Dupont na América Latina e responsável por ações de sustentabilidade na empresa no país. Seja bem-vinda, Kelly Brzezinski. Obrigada, Dani. Obrigada, Karen, Gustavo, pela oportunidade de falar sobre os projetos de sustentabilidade na Dupont. Muito obrigada também por ter aceito falar com a gente, duas pessoas aqui do nosso marketing do POM para falar, e também temos um convidado especial, que a gente está muito feliz que ele aceitou o convite. Ele, no tempo livre, adora surfar, ele curte também experiências gastronômicas com os amigos. Os pets dele são um pouco diferentes. São minhocas. Ele é administrador de empresas, especialista em desenvolvimento sustentável e responsabilidade social. Ele também é gerente de desenvolvimento de negócios de uma empresa que tem uma atuação muito bacana, que é a Bumera Ambipar. A gente agradece de novo por ele ter aceito. Seja muito bem-vindo, Gustavo Fonseca. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar desse tema que é tão importante e que eu particularmente gosto muito. Excelente, vai ter muito conteúdo bacana hoje. Já estou dando spoiler pra gente aqui que está nos assistindo, porque vamos falar de Tyvek, e a gente sabe que tem os Tyvek Lovers, então tem muito assunto. Vamos falar também, de alguma forma, de episódios anteriores, mas aguardem, gente, aguardem. Então eu começo o nosso bate-papo com a Karen, e queria que ela falasse um pouco, com relação ao uso dos EPIs, o aumento em todo o mundo nos últimos anos desse uso, e que também, no caso, aumenta o volume de produtos descartados, Então, qual seria o principal desafio encontrado pelas empresas com relação a esses resíduos? Não, ótima pergunta, Dani. Antes de falar a resposta, eu queria retomar a sua fala inicial quando você comentou sobre esse aumento no uso de EPIs. E só dizer que esse aumento é extremamente importante, que realmente a gente incentiva isso porque mostra uma maior conscientização do mercado. E essa conscientização, ela mostra que tem um investimento nos EPIs e que eles estão sendo vistos como realmente investimento nos funcionários, na proteção deles, ao invés de um custo, que é realmente como as pessoas normalmente veem de uma maneira geral. E bom, retomando a pergunta, então, falar do desafio. O desafio que a gente tem é realmente na gestão desses resíduos, Então, muitas vezes, quando a gente faz uma visita numa fábrica, as pessoas perguntam assim, o que eu vou fazer com isso? Eu posso jogar em qualquer lugar? Dá para reciclar? A gente sempre escuta essa pergunta. A gente vai falar um pouco mais sobre reciclagem nesse episódio, mas é realmente um problema muito grande e esse que é o principal desafio, principalmente quando a gente trata de produtos que estão contaminados. Então, assim, quando a gente vai fazer a gestão desses resíduos,
a gente precisa entender 3 coisas. A primeira é o nível de contaminação, então qual que é o contaminante, qual que é o grau de contaminação daquele EPI. A segunda coisa é a legislação, então o que a legislação do país fala com relação ao descarte desse material, contaminado ou não. E a terceira coisa é entender o material do EPI, então entender qual que é a composição, o que a gente pode fazer como tratamento final. Um exemplo é o Tyvek, né, que a gente vai falar mais sobre o Tyvek nesse episódio, mas o Tyvek, ele é um polietileno de alta densidade e a gente pode reciclar esse material caso ele não esteja contaminado. Então, ele é 100% reciclável. Não, excelente. O legal dessa mensagem é isso que você comentou. Existe essa preocupação crescente, né, das empresas com proteção, mas também enxergando como um negócio paralelo, porque a reciclagem, enfim, tudo que a gente vai contar daqui a pouco, a gente vai chegar lá, gera também, de alguma forma, retorno financeiro. Então, a gente tem um ganha-ganha aí. Bom, agora eu vou falar com a Kelly. Bom, Kelly, a Karen, né, falou do empenho de organizações na destinação adequada, né, no caso da Dupont. Quais são os esforços, né, em prol da sustentabilidade com relação ao descarte de EPIs? Bom, desde o desenvolvimento, fabricação de produto, embalagem, distribuição, marketing, realmente a Dupont, ela foca em inovação em sustentabilidade. Hoje a gente tem um comitê global, né, multidisciplinar, que a gente discute ações, programas, realmente estruturado para oferecer para os clientes e parceiros, né? Então, no podcast do Levi e da Priscila, falaram sobre legislação, sobre a norma de embalagens, por exemplo, e ela limita bastante as inovações em embalagem. Mas, apesar dos desafios, antes que a norma se adeque, porque precisa se adequar, a gente já está se adiantando. Hoje, a gente tem um projeto para diminuir papéis e plásticos que não são necessários para a embalagem. Apesar da norma ainda antiga não promover certas inovações mesmo, necessárias. E a gente, inclusive, vai trabalhar com um selo, porque a gente entende o esforço do nosso cliente para oferecer esse selo como parceria, né? Novas informações estão por vir. A gente também está trabalhando com embalagem biodegradável e a gente deseja muito que esse programa tenha uma adesão grande dos nossos clientes. Não, com certeza acredito que vai ter, porque já existe essa movimentação, né? Acho que seria legal a gente falar para quem não viu o episódio do Levi e da Priscila. A gente tem muito conteúdo na verdade, foi um episódio que foi gravado, no caso, mas ele gerou 2 episódios de tanto assunto que tinha para falar de Tyvek, por isso que a gente até falou dos Tyvek Lovers, porque tem muito assunto. Mas, assim, a iniciativa que eles falaram, se eu não me engano, era basicamente do plástico que reveste, se eu não me engano, o macacão, é isso? Que, no caso, ele vem numa embalagem e essa embalagem, na verdade, assim, são muitos macacões, né, que são vendidos. Então, não tem como, assim, tem que pensar também nessa parte. Não só no macacão, mas na embalagem que vem o macacão, né? Realmente, é porque tudo nosso dia a dia vem numa embalagem. Exato. A gente pega um produto com a embalagem, joga fora a embalagem no mesmo momento e fica com o produto na mão. Exato. Né? Mas realmente tem uma questão da contaminação que a gente vem analisando. A gente está falando de um material de proteção. Então, tudo isso realmente está sendo estudado, né? Como que a gente pode fazer, qual é a melhor maneira. Se não tem como tirar o plástico, esse material pode ser, por exemplo, biodegradável. Sim. Então, a gente está estudando, hoje já é um projeto que já está maduro e a gente vai colocar como piloto, rodar como piloto. Então, novidades virão. Sim. Ai, que bom. Outro ponto, falando sobre o final da cadeia, né, sobre o descarte mais comum é a incineração e colocar em aterro sanitário. O ponto positivo do Tyvek é que ele é uma tecnologia inerte. Ele não libera produtos nocivos para as águas subterrâneas. Apesar dessa tecnologia diferenciada, a Dupont co-criou com a Bumera um programa de reciclagem de EPIs, né? Então, é uma oportunidade hoje do usuário, da indústria que utiliza o EPI, dar uma nova oportunidade de um novo produto. A gente tem aqui Vamos agora, vamos falar agora de produtos, gente. De produtos, explicando basicamente como é o processo de reciclagem. Tá.
Esse é o Tyvek. Ele é leve, fino, resistente e ele é transformado. Aqui a gente não tem só Tyvek, né? Mas a ideia é transformá-lo em resina PCR. Ok. Gustavo pode me corrigir, É isso, fica à vontade. Tá certinho. E depois a gente transforma essa resina. E depois a Bumera, ela tem um laboratório, né? Nesse laboratório, antes de começar o projeto, faz um estudo para desenvolver qual vai ser esse novo produto. E a Bumera, um dos produtos que tem como reciclagem é o filme XF, que é uma tecnologia da Bumera, que também é resistente. Normalmente a gente utiliza como lona carreteira, o que tem aqui também. Exatamente, é um filme utilizado para várias aplicações no mundo agrícola ou na construção civil. São lonas plásticas que têm múltiplas aplicações. A gente vai mostrar nessas outras aplicações ao longo aqui do nosso episódio, mas assim, já deu pra gente ter uma ideia. Aí, no caso, você falou da resina, a gente também tem algumas aqui, ó, gente. E tem cores também, elas ficam coloridas e é bem bacana a gente ver, por exemplo, né, que essa daqui gerou uma lona, por exemplo, azul. Existe a coloração, pode ser colocado também, né, de outras formas que não da original, né? Ou seja, ela pode ser usada de várias maneiras. Isso, exatamente. Acho que o mundo do plástico reciclado, ele tem algumas peculiaridades. Quando a gente fala de Tyvek, é um material muito interessante para a gente trabalhar, complexo, porém que permite que a gente faça produtos de altíssima performance, como, por exemplo, essas lonas. Excelente. Agora, quem vai participar é o Gustavo, que já está participando aqui com a gente, já está respondendo, já está interagindo, é isso que a gente quer. Mas eu queria que ele falasse, então, agora, um pouco sobre, de fato, o que a Bumera, né, Ambipar faz, como funciona a empresa, enfim, quais são as dinâmicas de negócio. Então, conta para quem está nos assistindo, por favor. Perfeito. Bom, a Bumera Ambipar é uma empresa que nasceu há 12 anos atrás, aqui no Brasil, com o propósito de alavancar essa busca de várias empresas, como a Dupont e várias outras, no sentido de alavancar objetivos de economia circular, ESG, sustentabilidade de uma forma em geral. Então, basicamente, o que a gente faz é construir ou desenvolver soluções de reciclagem, soluções de novos formatos para o que antes era considerado resíduo ter um novo uso. A gente também cria sistemas de logística reversa, atendimento das leis, como a Kelly acabou de mencionar, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, envolvendo cooperativas de catadores, gerando impacto social positivo e, principalmente, conseguindo transformar o que antes era considerado em resíduo em produtos, seja produtos de escala, que vão ter aí um volume muito grande, que vão ter efetivamente uma mudança no impacto de quantidade de material reciclado, quanto produtos do ponto de vista de comunicação ou de engajamento do consumidor interessantes. Então, algumas vezes os nossos projetos criam produtos mais desejáveis ou que ajudam a gente a contar essa história para o consumidor final. E bacana, como você falou, né? São 12 anos, né, de trajetória da empresa, mas se a gente for pensar, né, há 10, 12 anos atrás, não existia todo esse movimento, né, de sustentabilidade ou, no caso, de preocupação com o meio ambiente. Então, imagina os desafios que vocês devem ter enfrentado, claro, na trajetória até chegar aqui. E agora, daqui para frente, acho que vai fluir melhor, porque já existe essa consciência, certo? Correto. Não, foram vários desafios. Você tem toda a razão. Isso a gente percebe uma mudança muito grande ao longo desses últimos anos. O mercado antes era completamente ainda incipiente, inicial, e a gente percebe hoje uma mudança muito grande. Nesse meio tempo, a gente já teve desafios diversos. A gente já desenvolveu tecnologias de reciclagem para filmes ou embalagens flexíveis. A gente já desenvolveu tecnologias de reciclagem para até produtos mais complexos, como uma fralda suja, por exemplo. E esse projeto que a gente adora, que é o projeto construído em parceria, foi realmente a 4 mãos com o Butantan e com a Dupont, para a gente chegar numa solução para esse tipo de produto que é o Tyvek. Bom, para quem não assistiu, temos um episódio aqui também do pessoal do Butantan que veio aqui de maneira super gentil falar sobre a parceria, falar sobre o projeto, tudo isso no final a gente vai falar como vocês podem acessar. Bom, agora eu vou conversar com a Kelly de novo. Bom, já que a gente falou, né, sobre integração com empresas, né, usuárias de EPIs, ou seja, né, aquelas que fornecem, né, EPIs para os seus colaboradores,
em diversos setores de atuação. Queria que você falasse para a gente como é que elas podem participar, né, de um projeto de sustentabilidade. Acho que quem está nos assistindo, o Gustavo falou um pouquinho, né, enfim, que existem desafios, mas que as empresas já têm essa consciência e que existem vários produtos, no caso, que podem vir a surgir, até novos, né? A inovação está muito aí no DNA da sustentabilidade, mas quem quer participar, como pode fazer? Antes de falar sobre o programa, como participar, é muito importante falar sobre comprometimento. É um projeto complexo, é um projeto que exige o comprometimento das 3 empresas. Da Dupont, da Bumera e da indústria que vai participar. É um projeto, é tecido em muitas mãos. Então, precisa ter comprometimento em conjunto. Basicamente, a gente divide da seguinte forma. Primeiro, a gente avalia o volume, qual é o volume de uso de vestimenta. Depois dessas vestimentas, a gente avalia, está limpa? Está contaminada? Se está contaminada, quais são os resíduos? Porque tem, como a Karen falou no início, tem a questão de legislação. Se o resíduo é classificado tipo 2 como perigoso... Já não há possibilidade, né? Isso, não tem possibilidade. Mas existe alguns caminhos. A Bumera, por exemplo, é uma parceira que tem laboratório. A Dupont também tem o seu próprio laboratório. E esse estudo é feito em muitas mãos. Então, a boa notícia é que é possível. Nós trabalhamos juntos com treinamentos. A gente também trabalha, a gente sabe que precisa de uma mudança cultural no próprio site da indústria, precisa de um trabalho dos colaboradores. Então, a gente também tem treinamento, como fazer esse descarte, enfim, todos os passos que precisam para essa roda girar, de fato. O ponto, acho que maior desses desafios é que a Dupont, junto com a Bumera, já tem esse projeto desde 2018 com o Instituto Butantan. Isso significa que a gente tem muitos aprendizados. Então, é possível fazer. Além de ser possível, como você comentou, existe também um pano de fundo da boa vontade, de mudança, no caso, cultural das empresas e da mentalidade, de alguma forma, né? Cultura, mentalidade estão muito aí, para que realmente respeitem o passo a passo. Porque às vezes é isso, está contaminado mesmo, não tem mais como reciclar, e deixa. E às vezes não, às vezes existe, nem que seja uma parcela bem pequena daquilo, mas já é alguma coisa, já é um primeiro passo. Certo? Isso mesmo. Né? Isso então, mesmo. Antes feito do que perfeito, num primeiro momento, né? Mas existe um movimento de interesse para que, de fato, o meio ambiente seja impactado de maneira positiva. Agora, vamos para a Karen. Bom, Karen, como é que uma empresa, né, ela pode começar a estabelecer uma estratégia de sustentabilidade para os seus EPIs? Dani, essa é uma pergunta difícil de responder, na Deus, verdade. Produção, vocês colocaram perguntas difíceis para os nossos convidados. O que a gente pode fazer? Mas com calma, vamos respondê-la, passo a passo. Exato. A resposta eu diria que é fácil, difícil é a implementação, né, na verdade. Bom, uma estratégia de sustentabilidade, ela começa lá com a estratégia da empresa. Então, a empresa ela tem que estar realmente focada em sustentabilidade. A sustentabilidade ela tem que fazer parte do DNA da empresa, da visão e da estratégia realmente. Essa é a parte que eu diria um pouco mais difícil, porque precisa ter engajamento de todos os funcionários e principalmente da alta liderança das empresas, né? Os presidentes, os CEOs, os gerentes, enfim. A partir disso, aí a gente começa a realmente ter uma cultura de sustentabilidade dentro da empresa. Então, eu digo que essa é a parte inicial mais importante, porque é muito difícil um funcionário, por si só, falar assim, eu quero fazer um projeto de sustentabilidade se a empresa não está ali falando para ele. Exato, exatamente. Então, essa que é a parte mais complicada que tem, e quanto antes começar, melhor, né? Aí, a partir do momento que a gente tem essa estratégia bem definida, aí cada uma das áreas da empresa pode começar a entender quais os projetos de sustentabilidade que tem dentro delas, e aí sim começar com projetos, programas referentes a esse tema. Então, falando de EPI agora, né, que é o assunto do nosso podcast, bom, quando a gente fala de EPI, então, o técnico, o engenheiro de segurança, ele tem um papel fundamental, porque é ele que faz análise de riscos, é ele que entende como que funciona o processo, os contaminantes e coisas assim. Então, quando a gente fala sobre sustentabilidade com EPIs,
esse engenheiro de segurança, ele tem a maior responsabilidade dentro desse tema. Ele é um fator-chave. Exato. Porque ele conhece os detalhes, pelo que você falou, do dia a dia, né? Exato, exatamente. Não só da escolha do EPI, que é muito importante, até porque um dos pontos que eu comentei é o material do EPI, que ele vai, a gente vai conseguir determinar a destinação final a partir do material também, mas também na parte de destinação final, efetivamente. Então, quando ele tem uma área para analisar, ele pode começar a dividir essa área em diferentes segmentos. Então, esse segmento aqui, ele tem pouca contaminação, daria para poder fazer uma reciclagem desse material. Esse segmento, ele tem um nível médio de contaminação, então daria para descontaminar e fazer a reciclagem, por exemplo. Esse daqui não. Esse daqui, como a Kelly comentou, é o nível 2 de contaminação. Esse daqui não tem jeito. Vai ter que ser realmente incinerado por legislação. E aí, a partir do momento que ele consegue fazer essa segregação das áreas, ele consegue entrar em contato com as empresas, então a empresa fabricante, no caso do EPI, para entender se tem algum tipo de projeto de sustentabilidade, economia circular, reciclagem que possa ser feito. Aí a gente entra no terceiro passo, né? Passo a passo, gente. Vamos lá, passo a passo. O terceiro passo seria realmente da empresa fabricante ter um desses programas e ter parceiros como a Bumera Ambipar, por exemplo, que pode fazer a gestão desses resíduos. Então, a gente pode atuar em 3 mãos, né? Como a Kelly comentou, tem que ser aí uma parceria realmente para entender como que a gente pode dar a destinação final para esse EPI. E o que ela comentou que é super importante, que aí é o quarto e último passo, e aí eu acabo, é a parte de realmente ter uma mudança cultural. Então, isso é extremamente importante, porque não é simplesmente identificar as áreas e dar esse resíduo do Pom Bumera, vamos dizer nesse caso, mas sim de entender que todos nós somos responsáveis por esse resíduo. Então, mudança cultural no sentido de que ao invés de jogar tudo isso daqui no mesmo lixo, a gente vai pegar isso daqui, destinar para reciclar, esse daqui a gente vai guardar para descontaminar, esse daqui a gente vai incinerar. Então, isso é uma mudança realmente no processo da empresa. E isso vai muito de encontro ao primeiro ponto, né? A gente faz uma rodinha agora, que é a mudança cultural na visão e estratégia da empresa com sustentabilidade. Então, uma vez que a gente precisa dessas mudanças, o presidente, o CEO, os gerentes, eles vão estar de acordo e eles vão apoiar que esse projeto ele seja feito. E fazendo ações, no caso, né, para realmente assim, motivar as pessoas a fazerem isso. Porque às vezes existem, né, alguns tipos de programas ou de projetos que eles não, aspas, eles não pegam, né? E no caso, assim, se existe essa separação, existe todo um processo anterior até chegar na separação dos materiais. E os líderes provavelmente podem ficar falando e incentivando. E aí sim a gente consegue de maneira prática e ir para o processo do Pom Bumera, certo? Exato. E aí, contamos com vocês que estão nos assistindo. E tem, né, no caso, toda essa cadeia para oferecer, né, assim, para realmente entrar no mundo da sustentabilidade, porque como, no caso, né, foi falado aqui, é possível. Eu acho muito importante. Eu complementaria da seguinte forma. O meu trabalho, ele, por mais que eu tenha força de vontade, por mais que eu ame o projeto, ele não seria possível, quando a gente fala no ambiente corporativo top-down, né? Se eu não tivesse realmente o apoio da estrutura de sustentabilidade da Dupont. Da América Latina, do global. Porque fica isolado, né? Não tem força, acaba não tendo robustez, né? Não ganha corpo. Sim, realmente a sustentabilidade, ela precisa ser levada a sério e precisa fazer parte da indústria, né? E hoje, na Dupont, ela realmente é assim. Né? A gente tem uma estrutura de sustentabilidade, a gente tem uma diretora global de sustentabilidade, o comitê. Então, isso eleva qualquer projeto, qualquer ação que a gente chegue com uma ideia e olhe e fale, nossa, é possível. Aí, então, realmente faz acontecer, faz a roda girar. Excelente. Agora, quem participa com a gente é o Gustavo. Bom, Gustavo, como buscar, no caso, né, o melhor termo por um consumo mais responsável, né, e uma convivência mais saudável com os produtos necessários para apoiar, no caso, né, as nossas vidas, porque
Queria que você desse mais exemplos, você deu alguns, né? Mas eu acho que agora falando independente da parte, claro, né? Corporativa, a gente está falando em vida, mas enfim, temos vários papéis, né? Enfim, somos profissionais, somos filhos, somos, né, maridos, esposas, tudo mais, mas no dia a dia a gente também vê isso, né? Há um tempo atrás, falando de novo, né, 12 anos atrás, pensar em separar o lixo doméstico, por exemplo, né? Em o reciclado e o resíduo orgânico. Imagina! As pessoas, né, mas dá muito trabalho, né? E hoje em dia é algo que, se a gente vai num condomínio, né, sei lá, normal, já tem até as caçambas, né? Enfim, tem todo um processo. Queria que você contasse um pouco pra gente. Eu acho que o principal ponto é, como a gente já falou aqui agora há pouco, é efetivamente essa mudança de mentalidade. Porque quando a gente internaliza esse tipo de mudança, a gente começa a, em todos esses papéis que a gente desempenha na nossa vida, como você mencionou, enxergar algumas oportunidades, algumas possibilidades. Eu lembro de uma história de um cliente, um parceiro da Boomera, que fez uma pesquisa interna com 4.000 e poucos colaboradores, e eles perguntaram para esses colaboradores como eles poderiam ter atitudes mais sustentáveis no seu dia a dia. 94% desses colaboradores responderam com exemplos somente dentro de casa. Como você falou, separar o lixo dentro de casa, vou fazer um processo para reduzir o consumo da água da minha casa, apagar vou a luz incentivar quando sair, né? apagar a luz. Exatamente. A gente esquece que no nosso dia a dia, enquanto profissional, muitas vezes a gente está tomando decisões, está fazendo processos, iniciativas, projetos, e que se a gente tiver a mesma mentalidade, às vezes você consegue ter um impacto até muito maior. Então, o primeiro passo é efetivamente a mudança de mentalidade. Depois, quando a gente olha aí já, né, pro aspecto, pro mundo corporativo, a gente vê uma série de oportunidades para a utilização de materiais que já estão disponíveis no sistema, que efetivamente podem ser considerados resíduos para um sistema, para uma cadeia, mas para a sua pode ser considerado matéria-prima. Né? Então, efetivamente, o equipamento de proteção individual de uma indústria pode ser matéria-prima para a utilização ou para a fabricação de uma embalagem, de um filme. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, tem uma série de usos de plástico de uso único que não fazem sentido, não tem nenhum motivo pelo qual ele é efetivamente de plástico virgem de uso único. A Boomera é uma empresa que fabrica hoje diversos produtos que amplificam a utilização de matéria-prima reciclada ou dos PCRs, as resinas recicladas, como a Kelly mencionou. Desde aplicações para filmes de enfardadeira, fardos, agrupamentos de uma forma geral, filmes trash para transporte de cargas, filmes mais complexos ou de multicamadas para embalagens primárias, ou o famoso filme termoencolhível. Né? Então, tem uma série de aplicações no mundo industrial que vão gerar realmente um uso em escala importante desses materiais, que antes eram resíduos para algumas indústrias e podem ser matéria-prima para outras. E também, como você comentou, né, trabalhar opções, né? Porque às vezes só se utiliza aquela opção X. Não, tem opção Y, opção Z. Vamos também, né, justamente mudando também a mentalidade, verificando que o mercado está oferecendo várias outras coisas, por que não, né? Por que não testar? Exato. Né? Então, exatamente. Essa mudança de mentalidade é o primeiro passo, né? E acho que a Karen foi muito feliz em falar de como funciona essa jornada. Nessa vida da Boomera de 12 anos, a gente desenvolveu uma metodologia que fala muito com essas jornadas. A gente tem uma metodologia que chama Circular Pack. É um selo também, como a Karen trouxe. Legal. E que ela fala muito sobre isso. O primeiro passo, efetivamente, é construir esse alinhamento e esse engajamento para toda a companhia. Não adianta só uma pessoa, só uma área estar envolvido com isso. Depois desenvolver uma estratégia para isso, né? Como que a gente pensa nessas iniciativas, e a partir daí as soluções vão se construindo, começando sempre com essa mudança de mentalidade. Excelente. Bom, gente, lá no início do episódio, no início não, né? Mais ou menos, no início. A gente falou um pouco aqui, ó, das etapas, por exemplo, do Tyvek, mas agora, queria que nossa dupla, né? Aqui, Karen e Kelly, falassem também pra gente das oportunidades, no caso, dos produtos que, né, no caso, esses outros, né, outros produtos aqui, a gente tem o Tyvek, mas aqui, enfim, esses outros materiais geram produtos. Então, falar um pouquinho dos produtos. A gente tem algumas coisas aqui no nosso estúdio, então vamos mostrar para quem está nos assistindo, porque é bem curioso, porque tem várias, gente. Às vezes a gente pensa que é só, como a gente falou, uma opção só, como ele falou, lona, né, que a gente estava mostrando aqui, mas tem outras tantas. E é muito legal, porque é um ganha-ganha e é uma economia paralela que ainda não está sendo explorada. Então, é uma baita oportunidade de negócio que o Gustavo também vai detalhar. Então, vamos começar a mostrar? O que a gente pode mostrar aqui para quem está nos assistindo? Eu acho que é legal a gente falar também que o que é interessante fazer é pensar em toda a cadeia, criar realmente uma circularidade. Então, esses produtos, quando a gente fala, por exemplo, da reciclagem de Tyvek,
o que eles podem virar? Qual é esse novo produto? Então, só para começar, a Bumera tem essa sacola simples, seria um brinde. Mas é uma oportunidade da gente contar uma história para o cliente. Exatamente. Só que a gente pode ir para, por exemplo... Vamos abrir a sacola para o pessoal ver. Olha que sacola bonita. Ui, bonita, grande. Azul como a minha, como a minha camisa. Aqui, como o Tyvek, né, também. Aqui a gente tem a sacola. E aí, o próximo produto que a gente pode mostrar para quem está nos assistindo. Pode impactar, por exemplo, no time de supply, que usa... filmes trash, por exemplo, no armazém. Vai mostrar o filme trash aqui. Vamos lá, Gustavo. Por exemplo, né? Um tipo de uso do trash, não só esse. Tirar né? aqui a aguinha. Olha isso, gente, que legal. Que é mais uma utilização, é mais uma forma. Acho que o grande ponto é a gente sempre lembrar que existem alguns produtos ou alguns projetos que ele tem, obviamente, um objetivo de construção de escala ou de ganhos, né, de, por exemplo, qual é o volume de plástico reciclado que uma indústria utiliza. A maioria das empresas hoje tem metas relacionadas a isso. Sim. O consumidor muitas vezes não enxerga isso. Isso fica preso dos portões para dentro das fábricas, dos centros de distribuição e etc. Então, além desses produtos que são mais de uso interno, de uso industrial, de uso corporativo, existem oportunidades de fazer produtos que a gente vai tangibilizar na mão do consumidor comum a importância de projetos de logística reversa, de se engajar em sistemas como esse. E aí que vem, por exemplo, a sacola que a gente estava mencionando. Sim, que a gente mostrou. A gente fez, por exemplo, no carnaval desse ano, um caso super legal com a Mangueira, em que a gente fez, por exemplo, os tamborins que a Mangueira utilizou no desfile de carnaval. E a gente trouxe, claro, né, gente? Projeto desse. Tem um desse aqui, enfim. Vamos mostrar aqui para essa câmera. Isso, detalhar aqui, ó, que legal. Muito mais importante do que efetivamente um tamborim, né? O volume de plástico reciclado aqui efetivamente não é alto, mas é o quanto a gente consegue contar essa história e engajar mais pessoas. Sim, é a iniciativa em si, né? É aquele processo de mudança de mentalidade que a gente estava comentando. A gente está falando de um país que em 75% das pessoas não separam materiais recicláveis. Ainda, né? Mais de 60% não sabem nem o que significa coleta seletiva. Então, esse processo de conseguir efetivamente começar com as mudanças importantes de escala é fundamental, mas a partir daí conseguir contar essas histórias também é muito importante. A ideia é criar uma circularidade. Sim, sim. Porque hoje, hoje a gente recicla, cria a lona, mas o ideal é que isso voltasse para dentro da indústria. Sim. Né? Por exemplo, com filme de stretch para usar no armazém, para envolver o produto. Ou as sacolas, né, no caso. As sacolas, para que isso realmente, enfim, criar uma circularidade do produto reciclável, né? Reciclar com propósito. E quantas vezes se conseguir reciclar, na verdade, né? Porque às vezes, claro, vai chegar um momento que vai ter o fim daquele ciclo. Mas enquanto existir, né, possibilidade de, por que não? Ir reaproveitando. Sim, porque o plástico não é vilão. Exato. Ele é necessário. Exatamente. É só saber usar. Exatamente. Acho que complementando com isso, né? Na Bumera a gente sempre fala muito sobre isso, como com inteligência, com a tecnologia, principalmente com essa mudança de mentalidade, a gente consegue sair de alguns dilemas importantes. Então, quando a gente está falando de EPIs, por exemplo, entre proteção e sustentabilidade, é possível ficar com as duas coisas. Então, gente que está nos assistindo, fica a dica. Entre proteção e sustentabilidade... É possível ter as duas coisas. Excelente. Bom, gente, no episódio de hoje a gente falou sobre o ciclo de vida dos EPIs e também as possibilidades, né, no caso de destinações mais nobres a esses equipamentos após o uso. Eu conversei com a Kari Hanocchia e a Kelly Brejenski, do time de marketing da Dupont. A gente também recebeu aqui no estúdio o Gustavo Fonseca, gerente de desenvolvimento de negócios da Bumera Ambipar. Agradeço aqui os nossos convidados por terem compartilhado com a gente esse conteúdo de valor. Na descrição desse episódio, tá, gente? A gente vai colocar os links dos episódios anteriores que a gente citou, né? Tem bastante material sobre Tyvek, como eu falei, foram 2 episódios falando do produto em si. A gente também citou Butantan aqui, que foi bem bacana esse episódio também. Tem link de sustentabilidade na descrição. E também o Gustavo vai deixar para a gente o endereço, né, no caso, para quem quiser entrar em contato com a Bumera Ambipar. Então, super simples, acho que nosso site, bumera.com.br, nosso Instagram, bumerabr,
ou o LinkedIn. Lá a gente tem muita informação, vários cases e vai ser um prazer entrar em contato com todo mundo que quiser saber mais sobre isso. E como se escreve Boomera, porque a gente fala rapidinho, né? É e aí verdade. se colocar Boomera às vezes não acha, então vamos lá. Boomera. Boomera é B-O-O-M-E-R-A. Então, ok, boomera.com.br. Boomera.com.br. É isso aí. Exato. Obrigada de novo, Gustavo, pela participação. Se você gostou, gente, dá o seu like, acione o seu sininho, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que realmente vai utilizar esse material que a gente gerou aqui de valor para vocês. A gente também convida a todos, o Gustavo falou do LinkedIn da Boomera, mas a gente também convida você que está nos assistindo a acessar o LinkedIn, tá? Da Dupont Personal Protection, para que a gente possa colocar lá as novidades e vocês também possam acessar as nossas novidades nessa página. E agradeço mais uma vez e espero vocês que estão nos assistindo nos próximos episódios aqui no podcast do Dupont. Até lá!